4 horas 37 minutinhos de volta ao vivo com o Magazine. Daqui a pouquinho tem mais interação com você que está em casa. Presta atenção, hein? O nosso telefone é 21 23 10 20. Daqui a pouco a gente vai atender mais. Quem sabe você não pode ganhar prêmios aqui no Magazine. Mas agora chegou aquele momento importante do dia. É hora de saber o que é notícia aqui na nossa cidade com o nosso resumo. Olha só. Inicia hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a influenza direcionada para crianças. O público-alvo estimado pela Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, é de cerca de 20 mil crianças. O serviço para imunização estará disponível em 183 salas de vacinas aqui em Manaus. A segunda dose da vacina contra a influenza deve ser aplicada com um intervalo mínimo de 30 dias. A lista com endereço e horário de funcionamento pode ser acessada no site censa.manaus.am.gov.br. Basta clicar no banner de vacinação. E quem teve o pedido de isenção da taxa do Enem 2019 negado, vai poder entrar com recurso. O pedido já pode ser feito pela internet na página do INEP. O prazo para solicitar a isenção vai até sexta-feira, dia 26 de abril. O resultado do recurso vai ser divulgado no dia 2 de maio. E contribuintes do estado do Amazonas com débitos referentes ao imposto sobre propriedade de veículo automotor vencidos já podem pagá-los de forma parcelada. Nos termos da lei em vigor, o pagamento do montante vencido poderá ser feito em 12 parcelas mensais de igual valor. E as inscrições para o processo seletivo do programa Bolsa Pós-Graduação iniciaram ontem. Nesta edição, o programa oferece 10,7 mil vagas em bolsas integrais e parciais de 50% ou 75% para estudantes de baixa renda. O edital completo e as inscrições estão disponíveis no site portalesp.manaus.am.gov.br. E a Prefeitura de Manaus abre inscrições para a terceira turma do curso de Cuidador Comunitário. Serão oferecidas 80 vagas para a capacitação, que acontecerá na Igreja Missionária Deus Altíssimo, na Cidade Nova. As inscrições serão feitas no próprio local, no período de 26 a 30 de abril, nos horários das 9 da manhã às 16 horas, ou até o preenchimento das vagas disponibilizadas para a comunidade. As aulas são gratuitas e voltadas às pessoas acima de 18 anos, de qualquer nível de escolaridade. Muito bem, e é claro que a gente continua sabendo o que é notícia, o que é informação na tarde dessa terça-feira. Por isso, agora eu vou ao vivo, direto para o estúdio A aqui da TV A Crítica, conversar com Mário César Filho. Cadê ele? Oi, boa tarde. Boa tarde, Nath Mica, você que acompanha o Magazine em todo o estado, tudo tranquilo, tudo favorável aí? Por aqui tá tudo beleza de Creuza? Tudo bem também, Mário, graças a Deus. Que bom! Agora, eu acho que onde não tá muito legal é lá pelo Monte Sinai, é isso? Conta pra gente essa história, o que aconteceu? Infelizmente, minha amiga, o que acontece? Simplesmente o dono da casa estava em casa à noite e tudo e foi assistir um filme. Colocou lá o pendrive, o DVD, enfim, e foi assistir um filminho, né? Só que o seguinte, enquanto ele estava assistindo o filme lá no Monte Sinai, sabe o que estava acontecendo dentro da casa dele? Ele nem sabia. O quê? Presta atenção, me dá as imagens aí, coloca para quem está em casa. Um criminoso estava dentro da casa dele, ele assistindo o filme, viu, Nath? E essa não é a primeira vez que isso acontece na casa dele lá no Monte Sinai, não. Simplesmente, essa casa já foi invadida 7 vezes. Eu disse 7 vezes. O negócio está complicado lá no Monte Sinai, como você bem disse, viu? Você já imaginou, e ele estava lá assistindo um cinema, assistindo um filme. Agora o seguinte, você imaginou se essa pessoa acorda, não levanta, não estava dormindo, estava assistindo. Ele levanta, vai lá no banheiro, alguma coisa do tipo, e dá de cara com um criminoso dentro da casa dele. Já imaginou o que poderia ter acontecido aí, Nath? Deus o livre, é por isso que às vezes, né, Mário, acontece crimes, assassinatos dessa forma, porque de repente a pessoa está ali dentro de casa, tranquilo, está dentro da residência dele, acha que está seguro, pelo menos deveria ser desse jeito, ela deveria estar segura dentro da própria casa, é o que não acontece, infelizmente você que é cidadão de bem, que tem aí sua casa que já foi furtada, que já foi assaltada, sabe do que eu estou falando, e aí você está lá na maior tranquilidade.
e simplesmente se depara com um estranho dentro da sua residência. Qual é a reação? Primeiro a pessoa vai gritar, né? Se fosse eu, ia fazer um escândalo, ia gritar, ia ficar desesperada, né? Pelo amor de Deus, porque você toma um susto. E aí, é por isso que acontece o que a gente tanto teme. Um assassinato, por exemplo, alguém pega uma faca, vai lá e coloca ali no peito, na barriga do outro para matar. Enfim, gente, é muito complicado uma situação dessas. Só que eu fiquei curiosa, Mário, Sim. assistindo essas imagens, para saber o que foi que aconteceu com este assaltante. O que aconteceu com ele? Eu te conto daqui a pouco em detalhes. Sempre trazendo esse suspense, Mas né, sabe o que Marcelo é? Zafir? É porque essa reportagem aí completinha, em detalhes, ainda está aqui, ainda na nossa nave-mãe. Tá no forno, né? Tá no forno. Daqui a pouco ela chega bem quentinha, igual a pão francês, entendeu? Aí ela chega, vai chegar detalhada e aí eu vou te contar o que é que aconteceu. Mas, Nath, tem outra história aqui, viu? Tem, conta pra gente então. Nath, você lembra quando a gente ainda estava em colegial, ainda estudava, né? Foi o ano passado que eu acabei meu ensino médio. Foi ano passado, né? Muito rápido assim, que, meu Deus do céu. Foi ontem que você saiu do colegial, né, Mário? Pois é, aí o ano passado. Novinho desse, estava no gente. ensino médio lá, fazendo vestibular para jornalismo. Eu também, saí ontem do colégio. E a gente também. aprende na escola, a gente estudando a disciplina de história, a questão da Mesopotâmia, né? Que hoje é a área ali do Iraque, aquela área. Ô, Nath, na Mesopotâmia antiga, não sei se você vai lembrar, mas eu acho que sim, tinha um negócio lá que era o Código de Hammurabi. Já ouviu falar? Já ouvi falar. O que é que acontece? O Código de Hammurabi é aquele olho por olho, dente por dente. Uhum. Então, é o seguinte, parece que aqui no Brasil, aos poucos, a justiça e as decisões judiciais, ou seja, as estripulias, né, as decisões judiciais, simplesmente têm ressuscitado esse Código de Hammurabi. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas revoltadas, sem crença na justiça, sem aquele sentimento de justiça, acaba querendo fazer o quê? Justiça com as próprias mãos e aos poucos vai ressuscitando esse Código de Hammurabi. Foi o que parece ter acontecido na rua Jerusalém, bairro Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, nós temos também as imagens, né, desse vídeo. O que é que aconteceu? Um criminoso que estava com a tornozeleira eletrônica teria, porque a gente não sabe ainda, a suspeita, né, a polícia vai confirmar, teria assaltado uma mulher em uma feira que fica aí próximo da rua Jerusalém. As pessoas revoltadas agrediram esse criminoso e pouco tempo depois ele apareceu morto nessa rua, viu, Nath? Nossa. E a nossa equipe de reportagem teve aí no local. A princípio a história era que criminosos armados correram atrás desse homem, talvez um desafeto por tráfico de drogas, por envolvimento com crime, e ele acabou sendo assassinado. A primeira versão era essa. Só que depois, com exclusividade, recebemos essas imagens que mostram justamente os moradores agredindo esse criminoso. Então agora já existe outra linha de investigação de que esse crime tenha sido linchamento, ou seja, esse criminoso foi morto devido à revolta popular, a revolta dessas pessoas que parecem que estão ressuscitando aos poucos o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, por conta dessa descrença na nossa justiça brasileira. Pois é, muito complicado a gente falar também sobre essa situação, né? Porque a gente sabe que não é o correto a pessoa fazer justiça com as próprias mãos, né? Inclusive, a gente sempre fala aqui. Só que se a gente for ver também por um outro lado, um criminoso desse que foi lá poderia ter matado uma pessoa de bem. Então, às vezes, é muito difícil falar sobre um assunto desses. Porque aí, se a população vai lá e, de repente, não age como eles agiram, infelizmente, que não era para ter acontecido, tá? Sim. A gente deixa aqui bem claro que não tem que fazer justiça com as próprias mãos, mas às vezes se a pessoa vai lá e não age, quem é que vai agir? Porque às vezes elas ficam esperando pela polícia e às vezes isso não acontece, ou o cidadão vai preso, mas tem audiência de custódia, vai solto e está na rua de novo. É muito difícil, né? Com aquela coisa, né? O jornalismo não existe para tapar o sol com a peneira, e sim para mostrar a realidade. E já que isso vem acontecendo não só aqui no Amazonas, mas em todo o país, nessa onda de linchamentos,
é preciso que alguém pare e pense, nossa, por que isso está acontecendo tanto? Na minha humilde opinião, ao longo desses 10 anos, ô Nath, contando essas histórias da vida real, acredito que isso tem a ver, sim, com as nossas leis que são falhas e também com essas decisões judiciais, audiência de custódia e por aí vai. Justamente, é isso mesmo, é uma situação bem complicada, viu? Muito difícil mesmo de a gente falar aqui, mas daqui a pouquinho, Mário César Filho traz essas reportagens completas para você no Cidade Alerta Amazonas. Mário, muito obrigada e até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Tô por aqui. Até já. O Mário vai voltar agora lá para a redação do jornalismo aqui da TV A Crítica para continuar aí, né, apurando todas as informações e trazer tudo certinho para você logo mais após o Magazine. E agora, Mica, a gente vai falar sobre o quê? Me conta aí. Nath, chegou aquele momento importante que a gente vai falar com você aí de casa sobre saúde. Olha, você aí de casa, você sabe quanto é importante o sono? Você consegue dormir uma noite inteira? Quando a gente consegue, no outro dia a gente está super disposto. Mas quando isso não acontece, você fica, o que a gente diz, quebrado, né? Você já trocou aí o dia pela noite? Quer dizer, passou a noite em claro e aí durante o dia sentiu vontade de dormir? Isso acontece com muita gente. Aí, você conhece alguém que sofre desse drama? Pois preste atenção, porque hoje no quadro Viva Bem, a gente fala sobre o sono invertido, é assim que é chamado. Principalmente para aquelas pessoas que são obrigadas a viver assim por conta do trabalho, da profissão que exercem. Dá só uma olhada. O relógio marca 3h30 da madrugada, horário que muitos chamam de o melhor do sono. Mas para o Sérgio, não é nada disso. É geralmente nesse horário que ele começa a se preparar para dormir. Já são mais de 5 anos assim, nessa rotina de trabalhar de noite e entrando pela madrugada. É que o Sérgio sempre teve o costume de dormir tarde. Aí, quando a fotografia entrou de vez na vida dele, o que era entretenimento virou hábito. Eu fugi, né? Eu me sequestrei, vamos dizer assim, para o silêncio da noite. Que a partir do momento que eu tive a experiência de trabalhar durante a noite, entrando pela madrugada, eu senti um poder maior na parte de edição e tratamento das fotografias. Né? O silêncio, uma música bem suave. E a partir desse momento que você se acostuma em trabalhar à noite, entrando pela madrugada, você vai viciando, porque você vai tendo um resultado melhor das suas fotografias no momento final que está editada e tratada. Aí funciona assim. Às 2h da tarde, no auge da produtividade do dia, o Sérgio dorme. Tem que dormir, né? Tem que dar uma soneca e tudo mais. Quando dá umas 4h30 por ali, já estou de pé. E dependendo do tempo de trabalho que você ainda tem, você volta novamente ali 10 horas da noite para frente do computador e vai fazer a mesma rotina de notívago, vamos dizer assim. Tem gente que corre para a balada, eu corro para frente do computador. Mas não pense que é fácil. A rotina de trabalho noturna trouxe algumas consequências não tão agradáveis para ele. A gente sente, né, a necessidade do dia, né? Entendeu? De você ter aquelas horas de sono que a medicina, né, dá o suporte que você tenha. Né? A gente sente na forma até de se alimentar, porque a gente acaba depois comendo muita besteira, né? Não come adequadamente, a gente passa até mesmo do horário de se alimentar e tudo mais. Sem contar que a madrugada ajuda você a comer muita besteira, né? Refrigerante, né? Lanches e tudo mais. Pois é, mas essa não é uma realidade só da vida do Sérgio. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 15 milhões de brasileiros atuam no turno da noite. Um dos principais atrativos seria o adicional noturno, que acrescenta em torno aí de 20% sobre o valor da hora normal de trabalho. Mas é preciso estar atento e consciente de que essa prática pode trazer problemas à saúde. Para quem troca o período
diurno pelo período noturno, algumas mudanças vão acontecer nesse paciente. É óbvio que isso não é de acordo com o nosso ritmo biológico. Então, as grandes alterações que a gente observa nesse paciente são alterações metabólicas, alterações hormonais e alterações de labilidade emocional, certo? Num contexto geral. Aí, isso de alteração de ritmo biológico. Agora, se ele começa a vir associado com privação do sono, ou seja, a duração de sono que ele executa é menor do que realmente o corpo precisa, aí começa a vir mais problemas. Tipo, o desempenho de trabalho dele cada vez vai diminuindo mais, ele vai cada vez ficando mais desatento, vai cada vez desenvolvendo menos capacidade de memorização e rendimento no seu trabalho. Além disso, ele pode começar a desenvolver alguns problemas orgânicos, tipo a hipertensão, certo? Diabetes, alterações de colesterol, o maior risco de desenvolver problemas cardiovasculares, que são o infarto, algumas coisas relacionadas nesse sentido. É que o nosso corpo é regulado pelo ciclo circadiano, uma espécie de relógio interno responsável por ajustar as funções fisiológicas no período de 24 horas. Mas também é preciso entender que nem todo mundo que dorme tarde e acorda tarde é preguiçoso. É muito comum a procura desse tipo de paciente aqui no nosso consultório. Eles chegam falando: doutor, eu sempre fui taxado de preguiçoso, eu tenho um problema com o meu sono. E, na verdade, quando você vai ver, ele sempre teve uma dificuldade de acordar a vida toda para ir para a escola de manhã. Ele não funciona bem no período matutino. Se ele vai para a escola nesse período ou no trabalho, no período inicial, ele é mais lento, ele não consegue funcionar. Ele fala: eu só consigo funcionar depois do almoço. Então, na verdade, isso é o ritmo biológico do paciente vespertino. Ele não é preguiçoso. Esse é perfeito para um trabalho noturno. E aí, o que a gente orienta esses pacientes? Olha, vamos estabelecer um ritmo compatível com você, não compatível com a pressão social, com a pressão profissional que você executa. Você tem que, e aí, com o médico do sono, identificando essas alterações, a gente consegue fazer um relatório e você consegue ajustar isso frente ao seu trabalho, que você vai render mais, você vai ser muito mais eficiente, vai ter uma capacidade de atenção e raciocínio muito mais rápido e com certeza todo mundo vai ficar satisfeito. Bom, o ideal mesmo seria deixar tudo como a natureza fez. Mas se o jeito é trocar o dia pela noite, aí vão algumas dicas do especialista para dar uma forcinha e ajudar o corpo a funcionar melhor. A dica que a gente dá e o que a gente tem que entender é que você tem que sempre determinar o mesmo horário de dormir. Então, se você trabalha no período noturno, você tem que diminuir, na hora que você sair do trabalho, você tem que diminuir a exposição à luminosidade, porque isso vai também atrapalhar a indução do seu sono quando você chegar em casa. Então, eu tenho que começar a entender isso. Segundo ponto eu tenho que tentar dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, respeitando esse ritmo novo, que é diferente do que o corpo geralmente sinaliza pra gente, e ao mesmo tempo respeitando a duração do meu sono nesse período. Olha só, tem gente, inclusive, que precisa trocar de profissão, trocar de emprego, porque não consegue se adaptar aí a esse sono invertido, não é verdade? E já tem outras pessoas que, naturalmente, o organismo delas funciona melhor de noite do que de dia. O importante é que você crie uma rotina e cuide da sua saúde. A partir do momento que aquilo está atrapalhando, gente, é hora de procurar um médico. Agora, Nath, você tem um recadinho pra gente? É isso mesmo. Você sabia que a postura no trabalho é importante para a sua saúde e até para o desempenho profissional? Por isso, os móveis ergonômicos são tão importantes e a JCL é especializada nestes produtos. Já são 15 anos oferecendo conforto e ergonomia. Tudo isso com garantia diferenciada e também assistência técnica. Dá só uma olhada. Essa cadeira ergonômica, ela possui ajustes para se adequar ao seu corpo e o design foi desenvolvido para manter a postura correta. É isso mesmo, meu amigo. Além de possuir 3 anos de garantia e assistência permanente. Outro item indispensável é o apoio de pé. Ele proporciona o descanso dos membros inferiores e melhora a sua circulação. Mais conforto no seu dia a dia por apenas R$ 102,90. E se você falar que viu aqui no Magazine, ainda ganha
10% de desconto. Então aproveite essa oferta exclusiva. Ligue ou mande um WhatsApp para o número 99310-6209. Conheça mais no showroom. A loja fica na rua Delfim de Souza, número 66, Petrópolis. Não perca essa oportunidade. JCL, móveis e soluções para ambientes. Vai lá, conheça, que eu tenho certeza que você vai adorar. E olha, você que está em casa, não muda de canal, porque já depois do intervalo tem mais uma receita gostosa, né, Mica? É isso mesmo. Olha, você em casa, quando você pensa em fazer um bolo, o que você faz? Ah, vou precisar ficar ali meia hora no forno, vai acabar o meu gás. Não, vou te dar uma alternativa, que é fazer um bolo na frigideira. Isso mesmo, não vai precisar de forno. E aí você faz uma cobertura, sabe de quê? De maçã caramelada. Logo, logo, já depois do intervalo, eu tô de volta com essa receita para você aprender.